Dentro do que se colocou aqui, é muito natural que os assuntos, né, eles se encaixem mais no que se relaciona ao estado de São Paulo. Então, como eu sou de Minas Gerais, eu gostaria de mostrar a vocês que, na inexistência de recursos financeiros, pode acontecer o que está acontecendo em Minas Gerais, em que o governo estadual suspendeu a constituição de turmas que não tenham, no mínimo, 35 alunos no ensino fundamental ou no ensino médio. Tem que ter, no mínimo, 35 alunos, e, se tiverem menos, os alunos vão ser distribuídos por outras escolas. As escolas de turno duplo, as chamadas escolas de tempo integral, elas foram todas suspensas do seu funcionamento. E o Estado de Minas Gerais, que foi o primeiro Estado a realizar a avaliação da educação pública, em 2001, pela primeira vez vai deixar de executar esta avaliação. Como se fosse possível, no processo educacional, suspender a avaliação, que deve ser contínua, porque a gente avalia para melhorar, e tem que avaliar continuamente para que isso possa acontecer. Então, de repente, não se faz mais a avaliação, porque o governo do Estado resolve que não deve fazê-lo. Assim, a ausência, a insuficiência, a deficiência de recursos pode levar a essas aventuras extremas, né, a consequências terríveis, porque vocês podem imaginar que, se não há turmas com menos de 35 alunos, quantos professores foram dispensados, contribuindo para o aumento do desemprego. Então, é toda uma sequência, né, de fatos que estão interrelacionados. Não dizem respeito apenas à educação, dizem respeito à sociedade como um todo, que pode ser muito prejudicada por essas medidas infelizes e desnecessárias e incompreensíveis, como disse o ministro Cristóvão, num país tão grande, com tantos recursos e com tantas possibilidades. Se vocês levarem em conta que o presidente Macron, num país muito mais desenvolvido que o nosso, a França, diante do problema do analfabetismo, sobretudo entre os mais pobres e os filhos de imigrantes, decidiu que a classe terá não mais de 15 alunos nos anos de alfabetização, vocês vejam o abismo que é uma classe de até 15 alunos para alfabetizar direito versus o fechamento de classe que não tenha menos do que 35. E já é um número bastante elevado de alunos e, sobretudo nos anos iniciais, torna muito difícil a alfabetização. Bom, próxima pergunta. Aqui. Por favor. Professor Goldenberg, eu queria saber do senhor... Desculpe seu nome. Simone, do SBT. Ah, tá. Na sua opinião, o objetivo final disso que vocês estão observando como um desmonte das conquistas recentes feitas na educação, o senhor acha que o governo atual faz isso por uma absoluta ignorância sobre o que é importante para o crescimento do país? Ou o senhor acha que é uma iniciativa deliberada, por exemplo, que pode vir a favorecer grupos privados ligados à educação? Ou, eventualmente, para manter assim, uma atitude deliberada para manter uma parcela significativa da população sem acesso à educação e sem, portanto, a capacidade de refletir e opinar sobre as coisas do país? Parece muito difícil atribuir, atribuir intenções a pessoas que você não conhece profundamente, mas os efeitos são esses. E a gente julga muitas vezes ações, sobretudo os homens públicos, pelos resultados que trazem. Os resultados são esses. Possivelmente um aumento da ignorância, um aumento do analfabetismo, um aprendizado menor, uma competência menor do nosso pessoal
dos brasileiros na área econômica, porque não terão sido formados para serem bons profissionais, possivelmente um desmonte do setor público de educação e um fortalecimento do setor apenas com fins lucrativos e, possivelmente, também um desmonte de todos os instrumentos de qualidade de avaliação que foram construídos por governos, até mesmo opostos entre si, nos últimos anos todos. Eu acho que o professor Golden Wieberg também gostaria de falar alguma coisa a respeito. Acho que o senhor respondeu bem. Eu responderia em 2 palavras, né? É uma mistura de uma pauta ideológica e ignorância. A pauta ideológica o Giannini resolveu de uma maneira brilhante, né? Quer dizer, que a ideia seria voltar à moral de 50 anos atrás. A pauta 100 anos atrás, ideológica que simplesmente não tem nenhuma base na realidade, porque com a internet essas fronteiras acabaram, não tem mais. Na internet não tem muro de Berlim, não é mesmo? Não é mesmo? Daqui a pouco vão proibir ler Simone de Beauvoir aqui no Brasil. Faria parte de uma pauta. Uma pauta coerente proibiria ler os livros da Simone de Beauvoir. Não é mesmo? Uma pauta retrógrada. Né? Essa é uma parte. A outra é ignorância. E isso está respaldado nas palavras do próprio presidente da República, né? Que reconheceu outro dia que ele errou em escolher o seu primeiro-ministro de Educação. Ele colocou de uma maneira muito cândida, né? Dizer que ele não estava suficientemente informado e que não daria e que não foi uma decisão correta. Eu acho que reforça a ideia de não saber as coisas. Giannini, um minutinho para responder. Vou responder na mesma linha do Goldenberg, mas só com uma imagem. Eu acho que eles colocaram ignorância, obscurantismo, privatismo, desconhecimento da importância da educação na construção de um país, com falta de recursos, ligaram o liquidificador e fizeram a cabeça do governo. É uma mistura de tudo isso. E isso sem falar em um outro aspecto que não foi mencionado aqui, que são os interesses de grandes grupos, de grandes corporações, grandes interesses extranacionais, né? Eu vou contar até um fato ocorrido na minha gestão e que evidencia como as coisas acontecem no Brasil. Negociávamos um empréstimo com o Banco Mundial para desenvolver a educação básica nos 9 estados do Nordeste. Tudo bem, né? Precisávamos desses recursos, esses recursos vieram, os convênios foram assinados, tudo bem. Mas, em um certo dia, recebi em meu gabinete um alto funcionário do Banco Mundial, e estávamos presentes apenas ele e eu, né? Portanto, a conversa não foi conhecida pelo mundo exterior, e ele pede licença para fazer uma pergunta. Sim, o senhor pode fazer a pergunta que achar conveniente, né? Eu gostaria de saber do senhor se o senhor examinaria com proveito, com a propriedade, se nós fizéssemos uma pesquisa sobre a introdução do ensino pago na educação pública no Brasil, na educação mantida nas universidades públicas. O senhor gostaria que nós fizéssemos uma pesquisa sobre esse assunto? Evidentemente, eu respondi que não, porque isso não era preocupação do governo. Mas vocês vejam até onde chega o atrevimento, né, de um órgão de financiamento internacional querer influir numa decisão do governo da República Federativa do Brasil. Isso é um fato acontecido em 1993. Mas não esqueçam, isso está por trás dos muros, né? Há outros interesses em jogo aí, haja vista o que pensam as grandes corporações internacionais, algumas das quais são da área educacional. Bom, nós temos só Deixa eu só fazer um comentário para complementar, o Haddad já foi, ele estava muito apressado, tá, mas uma coisa que eu acho que é relevante. Esse governo é um conglomerado de núcleos.
O núcleo teológico obscurantista é avesso à ciência, cujo conhecimento é construído na evidência científica. Quem acredita que a Terra é plana, ou que a religião perdeu o debate criacionista para a teoria para Darwin na escola, evidentemente tem na universidade, especialmente na universidade pública, um alvo prioritário. Na área econômica, o pensamento de Chicago, de Milton Friedman, e sobretudo o setor mais radical desse pensamento, defende a escola privada. Quem tem que oferecer o serviço educacional é o setor privado. E quem não tem renda recebe um voucher. Essa experiência aconteceu nos Estados Unidos, final dos anos 50, dos anos 60, e a avaliação que se fez posteriormente, chegou a 3% da rede educacional, é que ela não pode ser uma política pública. Você pegar toda a União Europeia, você pegar toda a Ásia, a parte mais expressiva dos países asiáticos que mais se desenvolveram, a educação é pública, universal, por entender que tem que ter equidade na oferta. Então, esse, eu diria que é um outro segmento que converge. E o terceiro, tem uma crise fiscal e a educação é um alvo prioritário para esse ajuste. Então, as duas coisas se misturam. Nós não podemos subestimar que é apenas um problema fiscal. Não, há uma visão estratégica de Estado mínimo, há uma visão teológica obscurantista que transforma o conhecimento, a ciência, a universidade num alvo prioritário. E diria que até os saudosistas da ditadura sempre viram na universidade uma ameaça. Então você já tem várias iniciativas de controle ideológico, como, por exemplo, a nomeação de cargos. E que tem que passar pelo novo sistema de informação, que juntou todo o sistema de informação, de inteligência que você tinha no Estado brasileiro. Então, acho que os três movimentos, desses três núcleos, a universidade é um alvo. Mas também ela é forte e a educação resiste. E todos os momentos de obscurantismo, os estudantes saem na lanterna na frente, iluminando o futuro. Eu acho que já está acontecendo isso no Brasil. Bom, nós temos só duas perguntas agora. Eu vou pedir que a resposta à primeira pergunta seja breve e na segunda pergunta que cada ministro faça a sua locução final aproveitando a resposta. Primeira pergunta. Boa tarde, eu sou Ana Luísa Basílio, da Carta Capital. Eu quero direcionar minha pergunta para o Mercadante, se possível. Aqui, professor. Mercadante, logo após o anúncio do contingenciamento, nós vimos que as universidades reagiram com notas públicas, né, falando dos seus impactos. E o ministro continuou com uma narrativa, o ministro da Educação, de que bastava que os reitores fossem procurá-lo e abrissem suas contas, dizendo que eles estavam abertos ao diálogo. Né? Então, esse é um ponto. Outra coisa foi o fato do ministro também não querer ouvir na Câmara os líderes estudantis da UNE e da UBS. Então, eu queria que o senhor falasse, se possível, dessa narrativa da abertura do MEC ao diálogo. Como é que o senhor tem visto isso? Se há um desequilíbrio aí nessas intenções que estão por trás. Como é que o senhor tem acompanhado esse movimento? Obrigada. Olha, eu disse aqui brevemente, mas o MEC tem 1/3 das unidades orçamentárias. Uma das coisas que nós construímos ao longo dessas gestões foi o PAR, que é o planejamento articulado. Todas as unidades orçamentárias, inclusive municípios, estados, você tem uma sala de gestão lá do ministro, inclusive com um painel de televisão bem grande, você tem todos os dados de cada unidade. Quantos professores tem, investimento em transporte, em merenda escolar, em infraestrutura, tudo o que recebe, e você pactua com cada unidade a gestão e as prioridades. Então, quando o secretário de Educação chega no MEC, o Ministério tem todas as informações, às vezes mais do que ele, sobre o que é a realidade da escola dele. E o que ele tem direito, o que ele não tem, o que vai bem e o que não vai bem. Então, para você fazer ajuste fiscal, e às vezes você é obrigado a fazer, você tem que considerar esse planejamento, chamar o gestor e discutir com critérios republicanos, critérios isonômicos, como é que você vai construir o ajuste. Não foi nada disso que aconteceu. Primeiro, você cortar abruptamente 30% da verba de custeio, evidentemente compromete a gestão. Além disso, os argumentos que foram expressos vamos começar para as universidades que fazem balbúrdia, ou seja, que estão fazendo bagunça, e tem estudantes, tem festa, e universidades que não estão progredindo, e citou 3 universidades no ranking acadêmico, não só estavam progredindo, como estavam no topo da produção científica. E nenhuma evidência da balbúrdia que ele manifestou. Na realidade, incomodava eventos como esse, onde tinham lideranças de oposição feito debate, palestras, etc.
Essa tentativa é sistemática de criminalização. Vários reitores que foram lá, o ministro pede primeiro o seguinte: quero que vocês apoiem a PM poder entrar no campus para garantir a disciplina. Nem a ditadura fez isso. A AGU agora entrou com um recurso para pedir novamente ao Supremo, porque na campanha 32 universidades foram invadidas pela PM a pretexto da legislação eleitoral. E o Supremo decidiu por unanimidade que isso não era permitido pelo princípio da autonomia. Eles insistem na linha de criminalização. É mais uma evidência desse esforço de criminalização. Isso gerou uma indignação absoluta na universidade. Não é só o corte, a forma como foi conduzido. Não teve diálogo, não teve reavaliação do planejamento. Houve um discurso ideológico de um arroxo fiscal que inviabiliza a gestão. E tanto não era necessário que eles voltaram atrás pelo menos com 1,9 bilhão, né? Tem margens, sempre tem margem no orçamento para você trabalhar essas questões. E os ataques à universidade, eu acho que geraram esse sentimento de oposição. Por favor, você vai nos concluir a entrevista. Boa tarde, meu nome é Laura, eu sou da revista Ensino Superior e da Educação, que o senhor... Ensino Superior e Educação, que o senhor deu uma entrevista no passado sobre o seriado Merli, do Sérgio Riso. E assim, vocês estão aqui por conta de ameaças e elencaram algumas prioridades. Mas como, de fato, essas prioridades entrarem na prática, acontecerem, o Fundeb, como mantê-lo e fazer avançar a BNCC? Ano que vem, as escolas são obrigadas a implementarem a base, só que os professores e a formação docente. Então, como vocês pretendem apresentar mais para frente propostas de projetos individuais dessas que são as prioridades? Como fazer, de fato, essas prioridades entrarem para a pauta do governo e se realizarem de uma forma mais coerente? Bom, o que nós pensamos aqui, primeiro de tudo, é chamar a atenção da sociedade brasileira para algo que vai na direção oposta de todas as conquistas da sociedade brasileira nos últimos anos. Nós dizemos no final do documento que educação é política de Estado. Talvez pudéssemos ir mais longe ainda e dizer educação é escolha de sociedade. Teria que ser a sociedade tem que se engajar, tem que se comprometer. Para melhorarmos a educação, inúmeras ações têm que ser feitas. O lado muito positivo dessas últimas décadas, esses últimos 30 anos, desde a Constituição, o lado muito positivo é que foram experimentadas diferentes vias, mas elas foram convergindo. Há uma grande convergência. Se houve uma contestação grande por parte do PT aos processos de avaliação introduzidos na gestão Paulo Renato, o PT, uma vez no governo, aprimorou esse processo de avaliação e justamente deu continuidade a isso. É essa continuidade que é muito positiva. Acredito, no nosso documento, aliás, a prioridade é dada à educação básica pública. Quer dizer, acho que é um ponto de convergência muito grande. Poderá haver divergências entre pessoas que se dedicam com afinco à educação sobre o caráter do ensino superior. Mas no caso da educação básica pública, há um consenso muito grande de que ela é fundamental e de que ela é onde realmente a igualdade de oportunidade se constrói. A criança que se alfabetizou, a criança que foi bem educada, ela consegue oportunidades depois que não terá se não tiver feito, se não tiver tido uma boa educação. Isso vale, antes de mais nada, para os 3 anos, que por lei são os anos de alfabetização, dos 6 aos 8 anos de idade, e que deveremos, à medida que possamos, abreviar para que consigamos alfabetizar essas crianças mais depressa e mais cedo. Mas vale também para uma atividade que está prevista no Plano Nacional de Educação, mas com um mais longo prazo, que é a ampliação da creche. A creche substitui uma praxe antiga que é do vizinho que olha a criança. É o vizinho que olha e que não tem nenhuma tarefa pedagógica com a criança. Ou da babá eletrônica, que você deixa a criança em paz porque ela fica vendo TV, mas que não aprende nada pedagogicamente. Ora, já foi dito por muitos especialistas que é nesses 3 primeiros anos de vida, fase da creche, que as sinapses se formam. Então, se você tem um atraso nisso, você tem um atraso grande na educação. Quais medidas propor? Há um elenco enorme de medidas já conhecidas, que foram adotadas pelo MEC, foram adotadas por diferentes secretarias estaduais e municipais, foram propostas por fundações, estão na boca de pensadores. Tudo isso é só aproveitar, só juntar. Só é, evidentemente, entre aspas, porque exige
vontade política, que é o ponto que nos preocupa, está faltando o atual governo, mas exige também muito mais coisas. Então, eu concluo a minha fala com isso e eu vou passar a cada um dos membros da mesa para fazer também sua conclusão. Dado que o Cristóvão fez da vida dele um apostolado pela educação básica, eu peço que o Cristóvão seja o primeiro a concluir. Por favor, ministro. Muito obrigado. Eu quero dizer a vocês que a sensação que eu tenho é de que nós estamos na Guiana na época do Jim Jones. Lembra aquele cara? Nós estamos provocando um suicídio. Jim Jones deu uma droga e morreram 700. Nós estamos negando conhecimento. Isso mata. Até que individualmente você continua vivo sem conhecimento. E nem dói, de fato. Mas o país começa a morrer. Porque o país precisa de conhecimento para seu progresso e precisa de conhecimento igual para todos para unificar o país na justiça social. A educação, o conhecimento, é o tijolo para fazer cada um da gente e é o cimento que põe a gente junto. Ou seja, estamos interrompendo uma marcha que vinha dessas pessoas aqui, seus presidentes, obviamente, e todos os seus apoios, que tentavam mudar isso. Devagar, mais devagar do que eu gostaria de que o mundo precisa. Apesar de nosso esforço, aumentamos a educação dos pobres, mas dos ricos aumentou mais, aumentou a brecha. Aumentamos a educação, não vem piorando ao longo das décadas, vem melhorando, mas a do resto do mundo mais. E, sobretudo, nós melhoramos o conhecimento, a população brasileira hoje está melhor educada que 30 anos atrás, mas as exigências de educação cresceram muito mais do que o nosso avanço. Nessa perspectiva, o futuro não é muito promissor para o Brasil. Por isso nós estamos aqui, angustiados, preocupados e querendo evitar que o Jim Jones prevaleça na construção da nossa mente, que vem da educação. É um privilégio estar aqui com essas pessoas, mas são vocês que vão levar ou não essas ideias, essas angústias, essas preocupações para o resto do Brasil. Por isso, fecho como fechei a primeira fala. Muito obrigado por vocês estarem aqui querendo levar essas preocupações para o resto do Brasil. Ministro Murillo, por favor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui como ex-ministro da Educação, falando para um público tão atencioso e tão preocupado. Não gostaria que nós saíssemos daqui só com impressões e sensações pessimistas. É claro que o documento que elaboramos, os comentários que fizemos, eles são céticos, porque o ambiente é ruim. As pessoas não são competentes, não estão interessadas, não querem ver o progresso. Estão se inspirando em exemplos do exterior que não são os melhores. E dentro de um quadro geral internacional e nacional que não são convidativos, a gente tende ao pessimismo. Então, eu gostaria de fazer algumas observações dentro da linha mais otimista, dentro da esperança. Exatamente mostrando que quando há planejamento e quando há continuidade daquilo que foi planejado, se o planejamento foi bem feito, os resultados são objetivos. Lembraria aqui para vocês, merenda escolar. Quando a merenda escolar era adquirida de forma centralizada pelo governo federal, em concorrências realizadas em Brasília, ela não chegava às escolas. Ou se chegava, ela era inadequada. Então, em um determinado momento, uma ideia simples foi colocada em prática. A descentralização da merenda. Que os recursos fossem para os estados, depois para os municípios e, finalmente, para as escolas.
E as escolas realizadas no Amazonas ou no Rio Grande do Sul, elas promovem a aquisição de gêneros adequados àquela condição social e são elementos importantes que muitas vezes constituem a única alimentação que a criança tem em um dia. Quando cheguei ao Ministério da Educação, a merenda escolar, no ano de 1992, tinha chegado às escolas para 22 dias. Quando se iniciou a descentralização da merenda escolar, as grandes indústrias dos formulados queriam que a licitação continuasse sendo nacional, de maneira que lá na Amazônia se deviam comer alimentos formulados nas indústrias de São Paulo ou do Paraná, que não dizem respeito àquela realidade. Então, o assunto foi superado, houve continuidade, a merenda está chegando à escola, está melhorando a vida das crianças. Segundo exemplo que eu citaria, o do livro didático. Também a promoção do livro didático era centralizada, e não apenas a aquisição era centralizada, a distribuição do livro didático era também centralizada. O governo federal contratava grandes firmas de transporte para que levassem aos municípios e às escolas o livro didático destinado às crianças. Em 1992, o livro didático não tinha chegado às escolas. E estávamos em outubro de 1992. Por quê? Porque as firmas contratadas para a distribuição estavam guardando os livros didáticos e transformando o livro didático em aparas para a produção de papel higiênico, como depois se descobriu. Foi fácil, uma medida simples resolveu o problema. O livro didático, para 1994, ele foi adquirido 2 vezes, exatamente para que pudesse chegar à escola antes do início das aulas. E os livros didáticos foram avaliados, eles foram distribuídos de forma condizente e escolhidos pelos próprios professores. Esta medida continuou e, embora esteja sendo ameaçada por causa do conteúdo dos livros didáticos, na verdade, pelo menos aí temos alguma coisa que aconteceu e aconteceu de forma positiva. Citaria como um outro exemplo, um exemplo extraordinário. O Brasil entrou muito tardiamente no setor da educação, especialmente da educação superior. Na verdade, em menos de 100 anos, digamos em 80 anos, se tanto, o país construiu uma rede de educação superior pública federal, ou, em alguns estados, de primeiro mundo, em que nós podemos oferecer todos os cursos possíveis com mestrado e doutorado de alta qualidade. Alguém comentou outro dia, e foi um professor da Universidade de Campinas, que é uma excelente universidade estadual, que um governador de estado declarou fraudulentamente ter concluído um doutorado na Universidade de Harvard, né? E o professor lá de Campinas disse, bom, se ele tivesse concluído aqui na Universidade de Campinas, provavelmente tivesse concluído e teria sido muito melhor do que se concluísse em Harvard. Aquele famoso comentarista, que é o Hélio Gaspari, né? Escreveu de forma muito sutil que esse governador devia saber que os diplomas da Universidade de Harvard são escritos em latim. Então, estava dizendo alguma coisa que podia ser entendida. Bem, nós construímos esse sistema.
esse sistema ele é importante, ele tem que ser mantido. E esse sistema foi democratizado justamente com a adoção das cotas, com a adoção do Enem, com a adoção do FIES e outros instrumentos de popularização, de democratização, enfim, de criação de uma sociedade melhor. Uma sociedade, diria eu assim, de forma facilmente compreensível, mais colorida, como é a sociedade brasileira. É uma sociedade muito colorida, que antes não estava presente e hoje está presente e obtendo resultados muito positivos e muito objetivos. Então, houve aí alguma coisa que se planejou, alguma coisa que tem tido continuidade e há de ter continuidade, porque se essa continuidade existir, realmente nós estaremos construindo um Brasil melhor. Isso não é figura de retórica, né? Isto é uma constatação. Esta é uma realidade palpável. Fique aí essa ideia de esperança, se nós pudermos planejar melhor, se nós pudermos planejar juntos, dialogando, e se nós pudermos dar continuidade àqueles projetos bem-sucedidos. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Ministro Goldenberg. Em primeiro lugar, eu queria mencionar ao professor Saldiva, que está presente aqui lá atrás, que o Instituto de Estudos Avançados foi criado exatamente para desempenhar esse tipo de atividades. Eu acho que o dia de hoje mostrou a importância de ter um Instituto de Estudos Avançados que se preocupa com problemas não só internos da universidade, mas com os problemas do país. E a conclusão que eu posso fazer, em 1 ou 2 minutos, professor Giannini, é a seguinte: o documento que foi preparado, assinado pelos ex-ministros, ele chama atenção para problemas que são urgentes e que vão exigir das autoridades e de outros atores da sociedade medidas que esses atores vão ter que tomar, principalmente os atores do governo, mas é mencionado no documento que esse grupo aqui ele está aberto a esses contatos. E o segundo é o seguinte, e foi pouco mencionado aqui, mas eu quero mencionar como palavra final. Compete às universidades, aos secretários de educação dos municípios, aos secretários de educação dos estados, fazerem um esforço adicional para melhorar as coisas como elas estão. Negar que é possível aperfeiçoar o sistema atual, ou seja, ter uma gestão melhor dos recursos existentes, é incorreto. Eu acho que é possível fazer o esforço, e os reitores das universidades federais, que têm um hábito generalizado de reclamar, poderiam fazer um esforço redobrado para tentar efetivamente otimizar a utilização dos seus recursos. É correto o que disse o Giannini, de que os cortes que foram feitos de uma maneira que, digamos, não foi a mais adequada. Mas isso não deve eliminar a ideia de que otimizar a utilização de recursos é uma ideia salutar. Obrigado. Bom, queria agradecer aqui o tempo de vocês, dizer só 2 comentários. O primeiro, o Ministério Público Federal encaminhou uma correspondência, dando um prazo de 10 dias para o ministro rever aquela iniciativa de tentativa de coação de professores, servidores, pais, em relação à manifestação estudantil. Senão, será aberto um inquérito. Espero que não seja necessário e que o ministro faça uma autocrítica e reveja essa atitude, que isso não ajuda o MEC e nem o papel de construir o diálogo e a educação, na educação. Segundo, em relação ao Museu Nacional. O incêndio do Museu Nacional é uma tragédia brutal.
uma parte da nossa história, da nossa alma, foi destruída. O sentimento da comunidade acadêmica, sobretudo a antropologia, da história, é recuperar, reconstruir o que for possível. O Museu Nacional precisa de solidariedade. Jamais de um guarda-chuva apontando culpados ou fazendo ironia. Nós precisamos de uma solidariedade além do orçamento, do setor empresarial, sistema financeiro, para ajudar a reconstrução das bancadas com as emendas para reconstruir o Museu Nacional. Por isso, eu acho que essa reunião de hoje é mais um alerta. São vários que estão sendo dados. Para eles pararem e refletirem e entenderem que a educação é política de Estado, que existe um planejamento estratégico no PNE, que é preciso diálogo e respeito à história da educação. Se isso não for feito, o dia 15 de maio e o dia 30 de maio é só o apito da panela de pressão. E não vai demorar muito, o ministro corre o risco de fazer parte aqui do Observatório dos Ex. Espero que ele reveja e reflita sobre as sinceras recomendações que nós aqui fizemos de forma, eu diria, bastante respeitosa e construtiva. Agora, o observatório vai acontecer, nós vamos abrir o diálogo com a comunidade acadêmica, com as entidades, com os parlamentares, porque o momento positivo disso é que a educação entrou no centro do debate nacional. E nós vamos continuar lutando para que não saia da agenda. Muito obrigado. Tudo bem. Muito obrigado a todos.